Bom dia, segundo A. Bom dia. Imagino que vocês tenham feito aquela atividade que eu passei por último, né? De calor Qual? sensível e atividade térmica. Não sabia nem que você tinha passado tarefa. Passei, eu até dei um tempo maior para vocês fazerem essa atividade. Lembram? Semana passada. Você marcou como tarefa no Classroom? Não, eu coloquei lá, mas no mural, não por tópico. Marquei lá como tarefa no mural e mandei no grupo de WhatsApp. Ah, deve ser por isso. Eu não olho o moral do Classroom. Vou olhar lá e vou fazer então. Mas aí Na eu quero verdade, eu também não começar tinha com. visto, não. Oi, Katia? Eu também não tinha visto essa tarefa, não. Não entendi. Seu áudio saiu cortado. Essa atividade eu também não tinha visto. Vocês não viram, gente? Vocês ainda me pediram. Eu postei na quarta e queria corrigir na quinta. E vocês pediram até um prazo maior. Eu dei. O que que acontece? Como é a última aula antes da prova, porque semana que vem vocês vão fazer só prova, tá? Eu vou realizar com vocês a correção explicando como que faz, tá bom? Tá? Tá bom, E aí fica a correção. Depois vocês passam lá pro caderno, tá bom? tá certo então. Que eu acho que a gente aproveita. Eu não me lembro de quantas questões ela foi. Isso aqui só é minha folhinha de correção. Abriu aí para vocês? Deixa eu ver quantas questões ela era. Acho que eram umas 5 Abriu questões. sim. Acho que eram umas 5 questões só. É, isso mesmo. 5 questões. Então, ó, determina a quantidade de quilocal necessário para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecida até a temperatura de 5 graus Celsius. Calor específico do gelo é igual a 0,5 quilocalorias gramas por grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo é igual a 80 quilocalorias, tá? Por grama. Então, como que a gente vai calcular? Usando aquelas formulazinhas, tá? Que a gente tem lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes da gente jogar na nossa fórmula, que a nossa fórmula que é a quantidade de carga é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, é a gente fazer a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, vamos fazer algumas transformações também. Vamos transformar 2 quilocalorias do gelo para gramas. Aí fica 2.000 gramas, tá? Então, a variação de temperatura, ela vai variar de menos de zero, tá? Inicialmente é zero para menos 5. Menos com menos é mais, por isso, mais 5 graus Celsius, tá bom? Então, feitas essas transformações, eu posso jogar diretamente na fórmula. A fórmula que a gente viu sobre calor específico é essa. Eu vou até deixar essas respostas aqui coloridinhas. Gente, eu não vou dar nota nessa atividade, porque eu já estou corrigindo sem vocês terem me enviado, tá? Mas fica como nota de caderno. Então não deixam de fazer, viu? Viu? Segundo. Tá bom. Você vai postar depois a correção também ou não? É, vou. Só que aí eu vou postar só no grupo de WhatsApp, pode ser? Pode sim. Aí vocês não esquecem não, tá? Então, olha só. É, então, ó.
Calor necessário para elevar a temperatura do bloco, então a gente viu que de menos 5 graus Celsius para zero é do tipo de calor sensível. Então, nossa quantidade de calor sensível, que é o nosso QS, vai ser igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa a gente viu que é 2.000 gramas, transformamos, né? Vezes nosso calor específico, que é 0,5, vezes 5, que é a nossa temperatura final. Temperatura total depois que a gente fez, né? A variação do final menos inicial. Multiplicando tudo isso, a gente vai ter aí ó, calor sensível igual a 5.000 calorias ou 5 quilocalorias, tá? Agora, no momento em que o gelo chega a temperatura de graus Celsius, é onde vai se iniciar a fusão do gelo, tá bom? E aí, para a gente calcular o calor latente do gelo, aí a gente vai calcular, ó, calor sensível é igual a massa, tá? Vezes o calor latente, que é o ponto de fusão dele. E aí nós vamos ter 2.000 vezes 80, que vai dar 160.000 ou mil gramas ou 160 quilocalorias, tá? Então é bem simplesinho, né? É só jogar na fórmula. Não terminou ainda não, viu, gente? A gente está fazendo só as transformações. Por fim, o que a gente faz? A água no estado líquido, ela deve ter uma temperatura elevada, até 5 graus. Para isso, o calor ele será novamente do tipo sensível. E aí, ó, o calor específico da água é 1 quilocaloria, gramas por grau Celsius. A variação da temperatura nós já vimos que é 5, tá? E aí, jogando agora na fórmula, o que nós vamos ter? Calor sensível, só que agora, de acordo com a variação da temperatura, calor específico da água, nós vamos ter 2.000 vezes 1 vezes 5. Calor específico da água é 1 quilocaloria, vezes a variação da temperatura de 5 e o gelo que é 2.000 gramas. Multiplicando tudo, a gente vai ter 10.000 gramas ou 10 quilocalorias. E aí o calor total necessário para aquecer todo aquele bloco de gelo até que chegue na temperatura de 5 graus Celsius é dada pelo total da quantidade de calor sensível que eu tenho. Como foi feita? Um para cada, então eu calculei, ó, vamos lá no início. Então eu tive que fazer a primeira temperatura, primeiro tipo de calor sensível inicial, tá? Para 0,5 calor específico do gelo inicialmente. Então, o primeiro cálculo tá aqui. Depois, eu fiz para o ponto de fusão dele, porque tá menos 5 graus Celsius, abaixo de 0 graus Celsius. Então, calor latente. E por último, a gente fez em relação à água, tá? Porque esse bloco de gelo vai derreter, então nós temos que calcular o calor específico da água. Feito isso, eu somo todos os tipos de calor sensível que eu encontrei, todos os resultados. Então, vai ser 5 mais 160 mais 70, que é igual a 175 quilocalorias, tá? Então, ó, uma fonte calórica fornece, podemos ir para a questão 2? Pode sim. Uma fonte calórica fornece um calor continuamente. A razão de 150 calorias por segundo, tá? A uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 60 em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água 1 caloria gramas por grau Celsius, pode-se concluir que a massa da água aquecida em gramas é. Então, olha só.
A gente tem uma variação até boa aí, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a quantidade de energia que é fornecida à água, tá? Inicialmente, ela tem aí um aumento, né? Na sua temperatura em 4 minutos, tá? Então, ela vai passar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em 4 minutos. Uma variação até grande. E aí, vamos à resolução. Deixa eu só alinhar aqui a nossa página. E aí, o exercício pergunta qual dessas alternativas é a correta. Então, vamos lá. Determinar a quantidade de energia fornecida para a água. A potência fornecida inicialmente, gente, para nós, é de 150 calorias por segundo. Então, o tempo de aquecimento não é de 4 minutos. 4 minutos vezes 60 vai dar um total de 240 segundos, tá? Então, ó, a gente sabe a potência, ela é dada pela razão entre energia, que é o calor, e pela variação do tempo, tá? Então, por isso que a gente chegou nesses resultados aqui. Agora, nós vamos continuar. Então, ó, nós vamos ter aqui que a nossa potência de calor fornecida, tá? Vai ser igual a nossa carga dividido pela nossa variação da temperatura, tá? Pela variação da temperatura. A Catiele tá mandando aqui que viu a minha postagem, mas Catiele, lembra que as respostas eu sempre peço para vocês tirarem as fotos e me enviar pelo WhatsApp mesmo? Vocês lembram de eu falar isso? Alguém aí lembra? Nossa, então, vou te enviar lá no WhatsApp. Nunca te enviei nada. Pois é, Verdade, eu nunca tinha enviado. Oi? Eu também nunca tinha enviado. Deve ser por isso que a gente esqueceu. Não, então agora a gente fica combinado. Vou criar um mural lá a partir de agora, tá? Vou postar todas as minhas coisas como atividade. Aí vocês ficam me enviando tudo por lá, tá bom? Tá? Que fica assim. Tem turma que aluno reclama que não consegue entrar no Classroom, não consegue mandar tarefa. Aí eu deixei pelo WhatsApp mesmo. Os dos primeiros anos mesmo, eles me mandam tudo pelo WhatsApp. Aí com vocês passam a me mandar por lá. Já fica organizado assim, tá bom? Até para vocês não perder mais as minhas coisas, eu tô criando top para as minhas coisas e postando como atividades, tá? Tem problema não. Viu? Então tá bom. Aí vocês podem manter o ritmo de vocês. E quando passar isso aqui pro caderno, tira a fotinha e envia por lá, tá? Tem problema nenhum não, para me dar a nota de caderno de vocês. Então, o potencial aí vai ser igual ao nosso calor, né? A nossa quantidade de calor sensível dividido pela nossa temperatura, tá? E aí, como a gente quer saber a quantidade de calor sensível, então a gente vai ter o potencial vezes a variação da nossa temperatura. O nosso potencial é de 150, a temperatura é 140, tá? Variação da temperatura, gente, desculpa, variação do tempo, tá? Desculpa, falando errado aqui, é de 240 segundos, né? Então, nós vamos ter um total aí, ó, de calor sensível de 36 mil calorias, tá? Gabriel Miguel, você tá riscando tudo aqui. Vamos apagar. Deixa eu fazer uma outra coisinha aqui. Pronto.
Então, esse é o calor fornecido à água, tá? Ele é do tipo também de calor sensível, como eu acabei de falar para vocês. E a temperatura, ela varia entre 20 a 60 graus Celsius. Temperaturas em que a água ela vai apresentar no estado líquido. E aí, substituindo os dados que a gente achou, tá? Da equação do calor para o calor sensível, primeiro a gente achou a quantidade de calor através do potencial, tá? Agora a gente pode jogar na formulazinha. Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. E aí a gente tem a quantidade de calor sensível, que é 36.000 calorias. A massa a gente está procurando, tá? Vezes o calor específico da água, que é 1 caloria, tá? Vezes a variação da temperatura, que é de 30 para 60. 60 para 20, desculpa. Então, aí nós vamos ter 36.000 igual 40 vezes a massa. Agora fica fácil, ó. A massa vai ser igual 36.000, 40 está multiplicando, passa dividindo, então 36.000 dividido por 40, a massa total é 900 gramas, tá bom? Então, assim, não é complicado, só tem que prestar muita atenção, é muito detalhe esses cálculos de física. Então, em um recipiente termicamente isolado, 200 gramas de água recebe calor de uma fonte térmica que eleva a temperatura para de 10 graus Celsius para 90. Então, já tenho aí a primeira variação de temperatura. Sabendo que a massa de água ficou exposta à fonte por 3,5 minutos, determine a potência aproximada fornecida pela fonte em calorias por segundo. E, de novo, né, o calor específico da água é 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos aí encontrar, né, o quanto de calor que foi fornecido para a água, tá? Então, aí não houve, como não houve nenhuma mudança de fase, tá? O calor fornecido ele é do tipo sensível já diretamente. Então, a gente tem aí a quantidade de calor sensível vezes a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, agora basta a gente substituir, né? 200 é a massa vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a nossa variação de temperatura de 90 para 10. Resolvendo isso, nós teremos, né, 200 vezes 80, a quantidade, então, de calor sensível é 16.000 calorias. Agora, como ele pede a quantidade de potência, a potência é a razão entre a energia e o tempo, então nós vamos calcular, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, como ela é de 3,5 minutos, a gente precisa transformar esses minutos em segundos, multiplicando então por 60 segundos, a gente tem um total de 210 segundos. Então, a potência ela é dada em razão da energia pela variação do tempo, e a gente tem todas as duas. Então, para a gente descobrir a quantidade de potência utilizada é 16.000, né, calorias dividido por 210 segundos. Então, a potência é de aproximadamente 76 calorias por segundo, tá? Então, tá aí a questão 3. E a questão 4, determine o calor específico em calorias, gramas por grau Celsius de uma substância que tem uma massa de 1 kg, que ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica, teve a sua temperatura elevada em 20 graus Celsius, tá? Então, aí, substituindo os valores que a gente tem pela equação do calor sensível, a gente tem 5.000, a nossa massa vai ser de 1.000 gramas, porque é 1 quilograma, tá? Vezes o nosso calor específico, vezes a variação da nossa temperatura, que ele já deu o total, que é 20.
Então, calor específico é o que eu preciso saber, tá? E aí, gente, a gente vai ter, ó, 1000 vezes 20 vai dar 20.000 calores vezes calor específico. E aí a gente tem 5.000 dividido por 20.000 vai ser calor específico igual a 5 sobre 20, dá para simplificar. Simplificando, nós teremos calor específico igual a 1/4. Dividindo 1/4 por calor específico, a gente vai ter calor específico de 0,25 calorias gramas por grau Celsius, tá? E aí, por último, a gente chega na última questão, que diz assim: um cubo de gelo de massa de 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius é aquecida até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então, aqui nós temos uns dados importantes. Calor específico do gelo, 0,50 calorias gramas por segundo. Gramas por segundo. 0,50 calorias gramas por grau Celsius. Tô aqui falando bobeira, ninguém me corrigiu, hein? Calor específico da água é 1 caloria por gramas por grau Celsius. E aí a gente tem o calor de fusão do gelo, que é 80 calorias por gramas. As quantidades de calor sensível, ó, tá pedindo duas coisas, ó. A gente tem que calcular calor sensível a gente já sabe calcular. Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. E está pedindo também calor latente, trocados nessa transformação em calorias. Foram respectivamente, então a gente tem que também fazer dois cálculos, tá? Então vamos às transformações, ó. Primeira quantidade de calor sensível, que é a quantidade que elevou o bloco de gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus. A segunda, que foi após o ponto de fusão do gelo, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da água de 0 para 40 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, nós temos aí nosso calor sensível 1, tá? Que é o calor para elevar o bloco de gelo. Então, a massa é 100, calor específico 0,5. A variação da temperatura tá de 0 menos 20, então é inicial menos final, né? Final menos inicial. Temos aí 0 menos 20. E aí, no total, nós vamos ter aí, ó, 50 vezes 20. 50 vezes 20 é 1.000 calorias. Então, a quantidade de calor sensível para elevar o bloco de gelo é de 1.000 calorias. Agora, a gente vai para a nossa após a fusão, tá? Então, quanto de calor sensível a gente teve? E aí, a gente tem a massa é a mesma, 100. O calor específico da água é o mesmo, é 1. E agora a nossa variação é de 40 menos 0. Então, ó, vamos ter aí 100 vezes 40, vai dar 4.000 calorias, que é a minha quantidade de calor após o ponto de calor sensível após o ponto de fusão. Já a quantidade de calor sensível oferecida foi, então, 4.000 vezes 1.000, que é igual a 5.000 calorias. Agora, vamos calcular calor latente, que é a quantidade de calor necessária para que o gelo sofra a fusão logo. Então, calor latente é a quantidade de calor sensível, é igual a massa, vezes o calor latente, que é do ponto de fusão, tá? Por isso, LF. Então, ó, quantidade de calor sensível, tá? É igual a 100 vezes 80, e aí a calor sensível 3 é de 8.000 calorias. Então, são necessários 5.000 calorias de calor sensível e 8.000 calorias de calor latente, tá? Isso nos leva à alternativa de número de letra B, 5.000 e 8.000, tá? Essa é a alternativa correta. Então, tá aí, meninos. Tá aí a resolução dessa listinha que eu passei para vocês. Vou fazer o seguinte,
Como eu vou publicar a aula lá no tópico que eu vou criar, vou pôr lá também disponibilizar o material para vocês estudarem para a prova de física. Aí eu vou mandar essa lista por lá também, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição pelo WhatsApp. Vocês podem mandar, tá? Ficou nenhuma dúvida, não. Tá bom, então. Vou só fazer a chamada, tá? Para registrar a presença de vocês na nossa aula. Detalhe, hoje eu dei aula de câmera desativada porque eu tô com uma conjuntivite, meu olho tá muito irritado, tá? Se alguém observou aí antes de eu desativar a câmera, tá irritadíssimo, por isso eu preferi ficar igual vocês ficam. Todo mundo escondidinho. Então vamos lá. Catiele. Aqui. Catiele, você tem notícia da Jaqueline? Ela saiu da escola. Ela saiu? Não sabia, não. Por isso que eu não a vejo mais, tem um bom tempo. Ela saiu ano passado. Tá estudando onde agora? Não sei, eu acho que ela tá no Pará. Ela foi embora mesmo? Foi embora. Nossa, Gustavo. Tô aqui. Tá explicado. Hildo. Hendrik. Presente aqui. Hendrik, você conseguiu entender? Não. Nem sei. Assiste a gravação de novo, Hendrik. Pelo menos. Qualquer dúvida você me manda lá, tá? Kaique. Kaique Vinícius. Presente. Maria Eduarda. Presente. E Luiz Fernando. Presente. Então é isso, meninos. Vou deixar terminar a gravação aqui. Converter, já publico lá no Classroom, vocês podem estar olhando, tá? Aí eu vou pôr essa listinha também de correção lá. Vocês podem copiar por ela mesma e manda por lá para anotar a nota de caderno de vocês, pelo menos, tá? Então, tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Até a Tchauzinho. próxima.